Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não permita que a visão distorcida domine a sua vida. Nós podemos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu vou ler do versículo 22 ao 23, que diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Esse versículo 22 se refere a olhos, que diz respeito ao entendimento, a maneira de enxergar a vida. Se a sua maneira de enxergar a vida for distorcida, então você vai ter problemas. A palavra bons significa simplicidade, clareza, limpidez. Ter olhos bons ou puros significa ver a vida, as pessoas, as situações de forma clara, sem distorções. Ao contrário, ter olhos maus significa visão dupla, visão distorcida. Em Efésios 1:18, vemos a necessidade de termos o nosso entendimento, olhos, iluminado para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você errar o alvo, vai viver uma vida limitada por essa visão e com certeza terá sérios problemas de relacionamento. Muitos de nós temos problemas porque os nossos olhos são maus. Não no sentido de maldade, mas no sentido de duplicidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de maneira livre e afetuosa, exatamente porque sua visão é distorcida. Em Abacuque 1:3, encontramos uma afirmação a respeito dos olhos. Está escrito: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando Deus olha para uma situação, para uma pessoa, ele vê com clareza e sem distorção. Quando ele olha para nós, ele nos vê de maneira correta, amorosa e bondosa. Ele consegue ver o potencial que existe dentro de nós. Ele é realmente o único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração, porque os seus olhos são puros. Ele nunca desiste de nós. Conhece-nos verdadeiramente, sem distorções. Na prática, uma visão distorcida prejudica os relacionamentos em todos os níveis. Uma pessoa com dupla visão vai enxergar o outro não como ele é, mas vê-lo de forma deformada. Muitos maridos e mulheres não conseguem enxergar verdadeiramente o outro cônjuge como ele é. Muitos pais olham para os seus filhos e se sentem profundamente incomodados. A visão distorcida afeta também a nossa maneira de encarar a vida. Muitas pessoas enxergam a vida como algo pesado e tremendamente injusto. Há sempre alguém ou alguma circunstância agindo contra elas. Elas se veem como vítimas de tudo e de todos. Essa distorção paralisa qualquer iniciativa para mudar as circunstâncias. A pessoa enxerga sempre do mesmo jeito e a sua atitude é sempre a mesma. A vítima está presa num círculo vicioso. Ela se enxerga como alguém que está sendo explorado, injustiçado, massacrado e como não faz nada para reagir, realmente nada muda na sua vida. Ela está presa numa única visão. Muitas pessoas hoje em dia morrem debaixo do estresse e de uma série de doenças, porque perderam a ótica correta da vida. Demonstrar fraqueza, falar de suas necessidades emocionais e pedir ajuda está fora de cogitação. Não conseguem enxergar outro caminho para o suprimento das suas necessidades.
As pessoas com visões nitidamente negativas criam situações negativas para que essas situações correspondam ao modo como elas enxergam a vida. A verdade é que as coisas vão acontecer ao modo como elas veem a vida. As coisas vão acontecer, enfim, de acordo com a crença de cada um. Por isso, repita agora comigo: a partir de hoje, eu vou buscar a visão de Deus e toda visão distorcida das pessoas, dos fatos e circunstâncias desaparecerão, em nome de Jesus. Uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ou em outras palavras, uma autoestima pobre, é uma das maiores epidemias do nosso século. Mas uma visão correta de si mesmo, ou uma autoestima saudável, não significa ostentação, orgulho ou ainda um pensar de si além do que se é realmente. A Bíblia ensina que cada pessoa é única e especial. Ela nos mostra claramente que Deus acompanhou a formação de cada ser humano. Muitas pessoas têm informações intelectuais a respeito de Deus. Elas sabem que Ele é forte, poderoso e bom, mas no íntimo dos seus corações existe um sentimento contrário. A Bíblia declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Amar a Deus significa um relacionamento íntimo e afetuoso. Muitos conceitos distorcidos de Deus têm sido um impedimento muito grande para uma vida cristã abundante. Muitos cristãos não têm tido o privilégio de ver Deus como Ele realmente é. Jesus nos acena com a possibilidade de resgatar a criança dentro de nós, quando diz em Mateus 18:3: E disse em verdade, vos digo que se não converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de converter, de nascer de novo, precisamos nos tornar como crianças para vivermos plenamente o reino de Deus. Na prática, isso significa não viver um cristianismo apenas mental, dissociado daquilo que somos realmente no mais profundo do nosso ser. Uma criança consegue ter um relacionamento aberto e afetuoso com seu pai. Ela confia nele, se entrega nos seus braços e recebe suprimento emocional. E é assim que precisamos aprender a viver com Deus. Somente este tipo de relacionamento com o Pai pode produzir dentro de nós transformações profundas e verdadeiras. Ser criança significa ser livre para confiar, para se entregar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar da vida e daquilo que Deus criou para o deleite do homem. É ser capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. É saber chorar quando algo está doendo. É saber pedir ajuda quando se está sofrendo. Podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida fechada através de defesas e muralhas. Quando os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. A Bíblia é um constante desafio ao crescimento. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mão do passado. Quando não abrimos mão dele, ficamos presos. E um passado não resolvido vai se repetir. Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. Nossa vida é como um celeiro, onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância. Essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, mas não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas.
Porém, se o celeiro estiver cheio da colheita antiga, não haverá lugar para a nova. A nossa visão da realidade precisa ser renovada, sempre. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir os seus celeiros e remover o que é velho. Jesus usa uma metáfora muito interessante quando diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É importante entendermos que para a semente germinar, é preciso que a casca se rompa. Nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolvem aquilo que somos realmente. Romper a casca significa nos abrirmos para uma nova maneira de ver a vida. Em Lucas 24, encontramos 2 discípulos que não conseguiram ver que Jesus caminhava com eles. Eles estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o que estava acontecendo. O verso 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Mas Jesus não abriu os olhos deles imediatamente. Ele os ouviu, andou com eles, deixou que falassem dos seus sentimentos. Mas eles estavam tão imersos em suas dores, em suas frustrações, que não perceberam com clareza a situação. E é assim que acontece com as pessoas que são cheias de mágoas, de dores e de frustrações. Elas vivem voltadas para si mesmas e gastam toda a sua energia tentando manter os seus sentimentos sob controle. Mas as pessoas precisam abrir os seus corações, falar das suas dores, elaborar as suas perdas. Dessa maneira, poderão ver melhor. Poderão até ver que Jesus sempre esteve com elas, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele estava perto, pronto para intervir, mas elas não conseguiram vê-lo. Depois de ouvi-los, Jesus começou a confrontá-los e a ensiná-los. Com certeza, eles o ouviram atentamente. E essa intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles homens. Eles estavam indo em direção totalmente oposta àquela que deveriam ir. De acordo com os ensinos de Jesus, eles deveriam esperá-lo em Jerusalém. Mas por causa das suas crises anteriores, eles estavam indo para Emaús. E é assim também hoje com muitos cristãos. Por causa dos seus problemas não resolvidos, eles acabam caminhando em direção contrária aos planos de Deus para a sua vida. Chegou então o momento em que Jesus partiu o pão, e naquele instante, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Jesus já havia ouvido, confrontado e ensinado. Agora era a hora da decisão. E é interessante notar o momento em que Jesus desapareceu. Ele os deixou sozinhos na hora de decidir o que fariam das suas vidas. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Jesus não decidiu por eles e nem lhes disse para voltarem. Ele os ouviu, amou, compreendeu e depois desapareceu. Os olhos deles estavam abertos. Eles podiam ver com clareza e dessa maneira podiam voltar a confiar naquele homem com quem haviam convivido por tanto tempo. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Quantas pessoas não têm conseguido cumprir o plano de Deus para as suas vidas, porque os seus olhos estão encobertos. Essas pessoas não conseguem ver com clareza, não conseguem confiar em Deus, nem enxergar além das circunstâncias. Deus precisa encontrar pessoas que possam ouvir, ensinar e confrontar, como Jesus fez, e depois
Quando os olhos dessas pessoas se abrirem, saem de cena e deixam-nas decidirem qual o caminho que irão seguir. Então, eu digo a vocês, queremos ver Jesus intervindo em nossas vidas. Ele pode fazer isso de diversas maneiras, através da sua palavra, através de revelações do Espírito Santo, através de livros e de pessoas treinadas e capacitadas. O importante é buscar a cura dos nossos olhos. E nessa caminhada, vamos perder as nossas proteções, os nossos medos. Vamos abrir mão das nossas dores e vamos ganhar uma nova visão. Vamos ganhar uma nova maneira de enxergar a vida, Deus e nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abra sempre os nossos olhos. Não permita que não consigamos ter a visão correta, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Mas que a partir deste momento, Pai, que nós não venhamos ser enganados, que nós não venhamos ter uma visão distorcida da circunstância, das pessoas, mas que nós venhamos a cada momento, Pai, saber que Tu és um Deus bom, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil, e que Tu és o Deus do impossível, e que nós possamos, com sabedoria, com entendimento e com visão, agir diante de todos os desafios que se apresentem diante de cada um de nós. Por isso, nós Te louvamos e já Te agradecemos por essa vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus.